Estenda as suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus, está aqui teu servo, Jesus. Ele estudou, preparou, mas que ele seja agora um vaso usado por ti, Pai. Coloca, Senhor, a palavra nos lábios do teu servo. Aquilo, Jesus, que o Senhor quer falar aos nossos corações, Jesus. Prepara também as nossas vidas, Jesus, para também receber esse banquete, Pai. Amém, Deus. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos. E que teu nome seja glorificado e exaltado através da vida do teu servo, Jesus. Nós oramos e os abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Te amo também. Graça e paz, queridos. Daqui a uns dias eu vou acreditar que meu nome é Coutinho mesmo. Eu vou começar a assinar Coutinho, tanto o pastor Neto me chamar de Coutinho. Vou acabar acreditando nisso. Tudo bem com vocês? Quem está cansado? Cadê? Deixa eu ver. Olha, o pessoal está descansado. Quem está cansado, levanta a mão aí. Glória a Deus pela sua vida que veio cansado assim mesmo. Quem está cansado, mas está feliz na presença do Senhor? Olha aí, já deu uma aumentada. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje, mesmo cansado, como vocês estão. Que Deus falou no meu coração de um jeito especial. É uma palavra bastante conhecida, mas me fez refletir. Eu fiquei a tarde toda de hoje refletindo nisso. Porque é um texto conhecido, mas que eu nunca olhei como eu olhei para ele hoje. E eu quero compartilhar com vocês de um jeito especial. Está em 2 Timóteo 4. São 3 versículos só. 2 Timóteo 4, nós vamos ler do 6 ao 8. É bem fácil de achar. 2 Timóteo está logo depois de 1 Timóteo. E 2 Timóteo 4 está logo depois de 2 Timóteo 3. Então, se você achar um, você acha o outro. Agora ficou fácil, né? Com essa dica aí, ficou bem. 2 Timóteo 4, a partir do verso 6. Quem achou, diga amém. Vocês estão me ouvindo bem? Aí? Lá no fundo está me ouvindo bem? Que eu estou me ouvindo, não está bom aqui não, mas vocês estão me ouvindo é o que importa. Diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Algumas versões dizem por sacrifício de libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu gosto desse texto. Esse texto, só em ler ele já mexe comigo, porque ele traz uma pergunta essencial, que eu acho que é a pergunta que a gente precisa refletir nessa noite. Está dando um signal aqui no microfone, aqui, uma microfonia, né? Não sei se é só para mim. Está dando aqui um... O que está ligado? O outro? Ah, então é isso. Viu o que eu disse? Eu disse deve estar ligado o outro, não foi? Pensei nisso mesmo, mas não está não. Tá? Ah, tá. Viu o que eu disse? Suspeitei desde o princípio, como diz aquele filósofo. Não é não, ó. Será que sou eu que estou dando essa energia assim? Não. Me ajude aí, Jéssica. Eu pensei que era eu que estava dando esse terra aí. Então, vamos lá para o texto. Porque aqui é importante a gente entender o contexto. Porque esse texto traz uma pergunta para nós, essencial. Que aqui Paulo está falando do final de um processo, que é o processo que todos nós devemos estar submetidos, mas muitas vezes a gente só olha para o final dele, não olha para o processo. E aqui qual é o cenário? Aqui Paulo estava preso e ele está escrevendo para Timóteo cartas para encorajá-lo enquanto ele está preso. Só isso já deveria nos envergonhar. Porque eu e você, muitas vezes, quando estamos alegres, não conseguimos encorajar uma pessoa sequer. Muitas vezes a gente está com tudo acontecendo, fluindo, a gente está bem, está tudo dando certo e a gente não consegue encorajar o nosso vizinho, uma pessoa na nossa rua, no nosso trabalho. Aqui Paulo está encarcerado e ele está escrevendo para incentivar as pessoas que estão fora do cárcere a fazer as coisas que ele fez e que resultou em ele ser encarcerado. É assim, eu fiz, deu ruim para mim, mas continue fazendo, porque é isso aí que tem que ser feito mesmo, pague o preço. E aí ele começa a trazer uma série de recomendações, e aqui quando ele fala a Timóteo,
ele fala com alguém que tem intimidade com ele, né? É como um filho na fé para ele. Então ele está falando não só com a intimidade de quem conhece, mas também com a autoridade de quem orienta. Ele está dizendo coisas que servem para nós até hoje, e a gente precisa ficar atento a elas. Então, desde de 1 Timóteo, né, se você for, seu exercício de casa pode ser esse, inclusive, você lê em casa, ele está lá falando, se dedica à leitura, à exortação, ao ensino. Ele está falando de coisas que, se eu e você se atentasse para fazer, a gente teria não só uma vida diferente, mas um relacionamento com Deus diferente. Porque uma das recomendações que ele faz, um pouquinho antes, no capítulo 2, é maneje bem a palavra. Observe que ele está dizendo essas coisas enquanto ele está encarcerado. Ele está recomendando procedimentos para as pessoas enquanto ele está encarcerado na prisão. Ele não estava no resort, nem de férias, nem passando o final de semana numa praia, não. Ele estava preso. Enquanto ele estava preso, ele estava dizendo para os irmãos que estavam fora que valia a pena passar por aquele processo por causa de Jesus. E eu e você, se a gente for abordado agora e alguém perguntar, o que é que você tem feito por causa de Jesus? Você consegue dizer 5 coisas que você tem feito por causa de Jesus? Hoje de tarde eu fiquei pensando nisso porque as recomendações dele ia fazer com que tanto Timóteo quanto aqueles que seguiam tivessem a salvação. Então isso era que importava, era que tipo de contribuição eu posso dar como seguidor de Cristo, para que outras pessoas possam encontrar o caminho certo e serem salvos. E isso não depende da circunstância que eu estou passando, depende de quanto eu estou motivado, ou depende de quanto eu estou focado em fazer aquilo que é a minha missão. É isso que Paulo está nos ensinando nesse trecho, nessa carta, nesse capítulo inteiro. Então, ele teve aqui, desde a experiência, quando a gente vai ver a experiência lá de Damasco, né, que você pode recorrer depois a Atos 22, você vai ver, a partir do verso 10, você vai ver que ele tem aquela experiência que ele tem um encontro com Deus, e a partir dali ele começa a passar por perseguições. Dali em diante ele não parou mais. Não há um texto que você encontre depois dali ele ter dito, hoje eu não vou não, hoje está chovendo, não vou para a igreja não, que está chovendo. Não vou não, hoje eu não vou não, porque hoje o dia foi puxado, eu estou cansado, eu não vou não. Não tem um texto depois do primeiro encontro dele com Deus para frente, até esse texto que a gente leu, onde já é a reta final dele. Não há um texto onde a gente possa dizer assim, poxa, nesse texto eu encontro base para hoje eu descansar. Nesse texto eu encontro base para hoje eu dar uma trégua, porque Deus sabe como tem sido minha luta, então hoje eu posso dar uma trégua, porque Deus sabe que eu estou lutando, e se eu estou lutando eu tenho o direito de ter uma trégua. Muitas vezes a gente aplica este recurso na nossa vida sem encontrar na Bíblia nada que possa nos embasar a tomar essa decisão. Nós não fomos chamados para descansar. Eu sei que pode ser duro, pode parecer até injusto para alguns, mas nós não fomos chamados para descansar. Eu quero lhe dar uma notícia boa, na eternidade você vai ter toda ela para descansar com Jesus. Você vai ficar só glória, 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 descansando, olha que coisa boa. Agora até lá, nós não fomos chamados para descansar. Essa semana eu fui questionado por um amigo que ele disse assim, irmão, eu tenho percebido uma mudança em você está mais duro, ele disse para mim. Toda vez que eu converso com você, eu percebo que você está mais duro, quando você vai falar do Evangelho, você não está fofinho. Ele disse que ele dizia que eu era fofinho, ele disse, você não está fofinho, você está duro. E eu disse a ele, é porque a gente não tem mais tempo de ser fofinho não. Observe que eu não estou falando para a gente não ser amoroso, eu estou falando que está tão perto o final, e eu não sei você, mas eu tenho essa sensação clara, está tão perto o final que eu me sinto na obrigação de falar para que as pessoas se arrependam e se consertem o quanto antes. Não dá mais tempo de falar para elas, venha ser aqui um amorzinho, não dá mais tempo. E aí eu disse a ele assim, irmão, não é que eu estou mais duro, é que o tempo é do fim, e o tempo do fim é mais duro. Se eu for fofinho com você, eu posso causar em você a sensação de que você tem mais uma semana que você talvez não tenha. Talvez você, conversando comigo, você acha que pode ser amanhã e talvez não possa, porque a gente pode ir para casa hoje e hoje ser o nosso último dia. Nós não temos controle sobre isso. E aí quando eu vejo Paulo dizer assim, eu estou falando o texto, põe um texto na tela por favor, mídia, de novo, desde o verso 6,
quando ele começa a falar do texto, ele começa a dizer assim, estou chegando na minha reta final. Então preste atenção como foi a minha jornada. Porque a minha jornada me permite me alegrar no fim. Porque ele está encarcerado, mas ele não está com um discurso, nem com um texto de quem está triste, sofrendo porque está chegando no fim. Ele aproveita esse momento para encorajar. E ninguém triste encoraja. A pessoa, para encorajar, ela precisa ter essa coragem fluindo dela para os outros. Precisa ter um motivo real que faz ela num cárcere poder falar desse Jesus que muda a vida, falar das coisas que precisam ser feitas, dependendo de como está. Você não tem que fazer o certo quando todo mundo estiver olhando. Você não tem que fazer aquilo que Cristo quer que você faça quando você estiver bem. Você tem que fazer em todo o tempo. Mas hoje eu estou cansado. Mas tem que fazer. Mas aquela pessoa procedeu errado comigo. Eu tenho o direito de revidar para ela. Está escrito aonde isso? Porque na minha Bíblia tem que, se ele faz errado comigo, eu tenho que perdoar. Quantas vezes? Alguém falou aí, 70 vezes 7. Mas se isso é tão claro para mim, por que eu vou deixar para perdoar amanhã, quando passar, quando a mágoa? Quando é com a gente quer que seja hoje. O que Paulo está dizendo é assim, cadê? Bota o texto aí na tela, Mídia, por favor. 2 Timóteo 4, a partir do 6. Ele começa a relatar o fim dele, mas é o fim dele gerando uma esperança que é o início para muitos. Ele não faz do fim dele uma coisa dramática. Porque eu e você, na primeira oportunidade, nós somos dramáticos, né? É igual o homem com febre. A dor do homem com febre é equivalente à da mulher com parto. Quem entendeu, diga amém. Pronto, o homem com febre para de fazer tudo. Vou morrer, parece que... Não é assim? Eu sou homem, eu posso falar. Eu admito esse lado dramático quando a gente fica doente. Né? Pega um copo de água para mim ali, parece que vai morrer, né? Quando está com só uma febre. A mulher com febre, ela cuida de tudo da casa, faz tudo e cuida do homem ainda. O homem com febre não faz nada. Mas aqui ele está dizendo que... Você deu risada porque o homem deu risada, não sei se é admitindo, e a mulher deu risada com aquele de viu o que é? O que ele está dizendo é que assim, presta atenção nesse cenário, ele fala, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, algumas versões falam oferta de libação. E o que é esse cenário? Pensa o seguinte, para você entender. Quando havia o sacrifício do cordeiro no altar, o sacrifício mesmo de matar o cordeiro, sujava, né? Derramava sangue e tal. Como é que era isso era limpo depois? Era limpo com a oferta de libação, que é a oferta de um líquido para que seja limpo o altar. Normalmente era azeite ou vinho. Por isso que algumas versões você vai encontrar, me encontro como oferta de vinho, oferta de libação, algumas versões. Pode deixar o texto aí. E aí o que ele está dizendo o que era a oferta de vinho? Era a oferta de libação, era a oferta pós-sacrifício do cordeiro. Se você começar a pensar, o que ele está dizendo? Jesus já fez o sacrifício. O sacrifício já está feito. Agora é a minha hora. Tudo que eu faço e que eu vou fazer é pós-sacrifício de Jesus. Não é mais importante que o sacrifício. É pós-sacrifício de Jesus. E aí, quando você fazia esse processo de limpeza do ambiente, isso gerava um aroma característico. E as pessoas sabiam que aquilo estava acontecendo em limpeza do sacrifício do altar. E aí o que ele está dizendo é o seguinte, eu agora sou essa oferta. Ao meu redor, as pessoas estão sabendo que isso está acontecendo. Não só ele sabia, mas como quem caminhava com ele ou estava ao redor dele, sabia que estava chegando a hora. Mas ele não queria que chegasse a hora de qualquer jeito. Ele queria que chegasse incentivando outras pessoas. E ele diz, o tempo da minha partida está próximo. Aí ele fala no 7, passa para o 7 aí. Aí ele, no versículo 7 ele fala, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E aí quando eu li esse texto eu me perguntei, e é preciso que você se pergunte, você tem combatido o bom combate? Se hoje fosse o fim, se o seu dia fosse hoje, você podia ter essa mesma esperança que Paulo está colocando, que ele coloca no verso 8, põe o verso 8 aí. Se ele olha que coisa que renova, pelo menos a minha renova, ele diz assim, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que Senhor, justo juiz, ou seja, ele sabe que Deus, justo juiz que vai reconhecer aquilo que ele fez e que está no coração dele como algo que era obediente ao que Deus queria que ele fizesse. Ele combateu o bom combate, ele fez uma jornada real e fiel.
E aí isso dá a ele tranquilidade. Porque se você conversar com algumas pessoas e alguém disser assim, está chegando sua hora, mais uma semana você tem gente que vai se desesperar. Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Só que não tem jeito de fazer uma coisa sem a outra. Se alguém disser para você que está chegando sua hora, que você tem a sensação, o que é que lhe gera desespero? É se você tiver a sensação de que você não fez o que tinha que ser feito. Se você tem a sensação de que fez o que tinha que ser feito, a morte para você não é desesperadora. E é isso que ele está dizendo. Ele fala, está reservada para mim a coroa da justiça. Imagine você dizendo para alguém assim, está chegando minha hora, eu vou morrer, mas fique tranquilo, porque eu vou receber uma coroa da justiça. Eu consigo ver esse texto sendo pronunciado por ele, é óbvio que ele escreveu, mas eu consigo imaginar esse texto sendo pronunciado com uma relativa alegria, apesar do cenário ser de encarceramento, de fim, mas está chegando a minha hora, eu vou receber uma coroa. E aí ele diz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E aí ele assina desse jeito por uma razão clara, é porque ele está escrevendo para outros. Então ele precisa dizer para as outras pessoas, e esse recado é para mim e para você de agora, que aquela coroa a qual ele está recebendo porque ele fez o que tinha que ser feito, estará disponível também para mim e para você, desde que a gente ame a vinda de Jesus. Desde que faça sentido para nós a vinda de Jesus. Essa semana eu vi uma discussão de duas pessoas, uma discussão no bom sentido, né, de falar, não de brigar, e aí eu acho que um não era crente, que um falou assim, você fica falando esse negócio de que Jesus está vindo, minha avó falava isso, minha bisavó falava isso, tem tantos anos que o povo fala isso, e esse Jesus nunca vem. Aí começou essa discussão. Aí o outro falou assim, então bora fazer um negócio. Vamos supor que Jesus vem. Se Jesus vem, e o que eu estou falando é verdade, então, do jeito que você está hoje, você está frito. Então, se você se acertar pensando que eu estou falando a verdade, se Jesus vier, você vai estar no lucro, sim ou não? Vai estar no lucro. Se ele vier e você não tiver assustado, você está frito. Um dizia para o outro. Aí ele disse assim, agora vamos pensar que Jesus não vem, que isso tudo é mentira. Nós vamos para onde? Aí ele disse, rapaz, não sei, ele também não sei. Eu digo, então o que você está me dizendo é, ou a sua versão é nós estaremos perdidos sem rumo, ou a gente tem uma esperança na minha versão. Eu prefiro acreditar na minha versão, que me dá uma esperança. Aí o outro ficou assim, parado, meio que bugado, como quem diz assim, rapaz, faz sentido, mas eu não posso dizer que faz não, senão eu vou ter que, se eu disser que faz, eu vou ter que aceitar esse Jesus aí, porque senão vou ficar mal na fita. E eu de longe assim, eu estava um pouquinho distante, eu só observando com a vontade de me meter, mas não podia. Quer dizer, não devia, né? Eu estava com vontade de dizer assim, eita neguinho, viu aí? Aceita Jesus agora logo aí. Mas foi bom que a semente foi lançada lá. Então, ele sabia que o fim estava próximo, mas isso não entristeceu ele. Isso precisa servir para mim e para você. Se você acredita que Jesus está voltando, isso tem que fazer com que você acorde durante o dia, acorde de manhã, feliz e não triste. Ah, pastor, mas eu não estou vendo o que está acontecendo. Eu não preciso ver, eu só preciso acreditar que ele está vindo. Se eu acredito que ele está vindo, e eu tenho convicção de que eu estou combatendo o bom combate, que a minha jornada de fé está correta, eu vou estar com ele. Talvez eu e você estejamos angustiados, porque talvez a gente tenha dúvida de se a gente está fazendo o que tem que ser feito. Eu oro a Deus todos os dias para que eu não me transforme num frequentador de igreja. Para que eu não me transforme em alguém que sabe a Bíblia de cor, sabe o que a Bíblia diz, mas não faz o que a Bíblia manda fazer. Eu fiz uma lista de coisas que Paulo fez do dia da experiência que ele teve com Jesus até o momento desse texto aqui. Eu vou ler essa lista para que você tenha como uma referência para assim, deixa eu ver, se eu estou fazendo ou se eu não estou fazendo o que tem nessa lista. E aí talvez você agora fique tranquilo ou fique preocupado. Se você ficar preocupado, espero que haja conserto. Veja se nessa lista, que eu vou ler agora, alguma dessas coisas você fez ou está fazendo. Começou com, confessou a Cristo e se tornou uma pessoa nova. Diz alguma coisa para você? Amém. Lutou contra os próprios pecados. Diz alguma coisa para você? Se opôs a falsas doutrinas. Diz alguma coisa para você? Eu estou falando as coisas que Paulo fez a partir da experiência com Deus. Ele não se calou diante do mal, mesmo sendo perseguido. Ele não perdeu tempo em discussões levianas, que não davam vencimento a ninguém. Rapaz, quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus, será que Jesus que está no critério de eliminação aí, que se esse tiver, eu estou frito?
denunciou a cultura depravada, inclusive entre os próprios cristãos. Isso fala alguma coisa para você? Denunciou os falsos profetas. Essa daqui, talvez... Você sabe que eu tenho sofrido um pouco com isso? Eu tenho amigos que estão... Quer dizer, eu não sei se são amigos, né? Conhecidos, pessoas próximas, que estão, assim, meio que ficando assim de bico, por causa dessa fase que eles dizem que minha é mais duro, porque eu não tenho muita paciência para falso profeta. E eu não tenho muita paciência para quem segue falso profeta. Então eu acabo, algumas vezes, nunca sou deselegante, mas às vezes eu acho que eu tenho perdido algumas oportunidades de ser um pouco mais doce. Mas ele denunciou os falsos profetas. Você denuncia os falsos profetas ou compartilha as mensagens dele das orações no WhatsApp? Você denuncia os falsos profetas ou recebe os conteúdos dele e compartilha com todo mundo? Ele nunca questionou Jesus como o único caminho. Não tem alternativa. Não é Jesus como o único caminho quando tudo está bem, mas quando não está bem, recorre a uma outra coisa. Ontem eu estava vendo um conteúdo de um pastor que eu gosto muito, e ele falando sobre como a igreja protestante está se enchendo de penduricalhos, de coisas que não devia ter. E aí ele usou alguns trechos de algumas pregações de algumas igrejas dessa aí, neopentecostais. E uma delas eu vi que eu achei interessante, que era uma pastora que fazia, como é que chama? Quando você faz simpatia. Eu falei, não, isso só pode ser uma brincadeira, isso deve ser gozação. Aí eu fui nas redes sociais dela e faz mesmo, tipo, traz a pessoa amada em tantos dias, essas coisas. Uma igreja fazendo isso. É estranho para você? Vá ver quantos seguidores ela tem lá. Eu não vou nem dizer o nome para não despertar o interesse de vocês pesquisarem. Vá ver quantos seguidores ela tem. Jesus é o único caminho que a gente tem a Deus, não há outra alternativa. E aí, eu vou aumentar a sua lista aí para você começar a ficar preocupado. Ele manteve a fé intacta e inabalável em todas as situações. Você já começou a pensar, né? Pô, a lista estava boa, estava bom para mim, agora já não está tanto. Já começou a se preocupar. Mas não se preocupe não que vai piorar um pouquinho. Ele não hesitou em pregar e não se envergonhou de dar testemunho em lugar nenhum. Observe que nós estamos falando de uma jornada que ele diz, eu combati o bom combate, não é assim? Guardei a fé, não é assim? Porque está chegando o final. Eu agora estou descrevendo para vocês a jornada. O que é que ele fez para no final ele dizer que combateu o bom combate. Ele não hesitou em pregar e não se envergonhou de testemunhar. Agora veja essa. Ele fez incontáveis viagens para pregar o evangelho ao máximo de pessoas. Comece a ver aí como é que está seu combate. Entendeu? Ele fez incontáveis viagens, e aí você pode traduzir para... Ele usou todo o tempo que ele tinha para falar com o máximo de pessoas possíveis sobre Jesus. Está sendo assim o seu tempo? Ele não desistiu diante das tribulações. Se eu fosse pensar às vezes que hoje vai ser o último dia, hein? Que eu e você pensamos que amanhã não dá mais não. Mas o mais importante é que para ele se alegrar com o final da jornada, é que ele confiou que Deus o livraria de todos os males do caminho. Porque se a gente tem a certeza de como a gente vai chegar, isso faz com que a gente avance no caminho, mesmo com a dificuldade chegando. Porque não está escrito em lugar nenhum que vai ser fácil. Nunca teve escrito. Se alguém disse para você, quando você aceitou Jesus, não se preocupe não que sua vida agora vai ser uma delícia, essa pessoa mentiu para você. Porque quando a gente aceita Jesus, normalmente a gente percebe a experiência real e prática de ficar mais difícil, sim ou não? Por que fica mais difícil aqui? Porque haverá um lugar onde ficará fácil. E é essa jornada que a gente está tendo aqui, é essa jornada que ele está dizendo que ele venceu o bom combate. E aí a primeira pergunta que fica é, nós estamos seguindo esse caminho? Essa lista de coisas que eu li aqui, dessas coisas, quantas você pode dizer assim, rapaz, igualzinho a mim?
essa coisa aí que o pastor leu aí, parece que ele está vendo minha vida. Leu essas coisas tudo de mim. Talvez você se identifique com um ou dois dos que eu li. Mas à medida que eu fui chegando no final, você percebe que foi ficando mais difícil. E aí quando ele fala assim, ó, eu combati um bom combate, a minha jornada está chegando no final bem, ele não está falando que foi fácil, ele está falando que ele venceu no final da jornada. E aí a mensagem que ele está dizendo para mim e para você é, não vai ser fácil não, bonito. Agora, é possível vencer. Não vai ser fácil, mas em Cristo a vitória é certa, ainda que não seja a vitória que o mundo diz que é vitória. Porque se você for perguntar lá fora o que é vitória, o conceito é diferente. O conceito é diferente. Ontem eu ouvi uma coisa muito interessante. A gente estava fazendo o podcast lá, depois eu recomendo vocês assistirem, tem umas polêmicas lá. E aí uma pessoa perguntou assim, Sobrinho, você tem noção de quantas pessoas assistem, onde chega? Eu falei, não tenho a menor ideia. Aí ele disse, e aí? Eu digo, e daí também não me importa em nada. Ele, por quê? Eu digo, porque eu, segundo a Bíblia, se alcançar uma pessoa, está valendo. Ah, mas você não se incomoda dos seguidores, de ter não sei o quê? Não, me incomodo não. Quando Jesus me deu o comando de fazer, ele não me disse vá que vai falar para a multidão, não. Ele disse vá que eu preciso que você fale. Enquanto as pessoas vão chegar, como vai chegar, já não é comigo. Comigo é fazer. Onde vai chegar, já não é comigo. E aí o mundo diz o quê? Que se você estiver na internet e não tiver milhares de seguidores, você é um fracasso. Aí a Bíblia diz o quê? Se alcançar um, valeu a pena. Aí o que é que Paulo está dizendo aqui? Eu combati o bom combate, eu venci, não porque as pessoas estão reconhecendo que ele venceu, mas porque aquele que precisa reconhecer, reconhece que é quem vai entregar para ele a coroa. Pelo que você está se movendo? Eu conheço dezenas de pessoas, eu falo dezenas que são mais de 10 mesmo, de pessoas hoje que estão extremamente insatisfeitas e infelizes no seu ambiente de trabalho. Quando você pergunta para elas, e aí, está tudo bem? Você vê para elas que é um sacrifício, é uma dor acordar de manhã para ir para o trabalho. E aí quando eu pergunto, por que você está indo? Não, porque eu estou indo. Não tem a mínima coragem de ajoelhar diante de Deus para dizer assim, Deus, e aí? Esse ambiente aí, como é que faz para mudar? É aqui mesmo que o Senhor quer que eu fique? E muitas vezes o medo é da resposta. Porque se você está num ambiente que você está trabalhando, que está te dando receita, se Deus disser, quero você fora daí, você está pronto para dizer, tudo bem, o Senhor está mandando, eu vou? Ou você vai negociar com Deus? Deus, mas espera aí, tem aquela conta, tem aquela outra coisa, não está fechando, como é que a gente faz? O que Paulo está dizendo é, o final da jornada é o que importa. Mas para você chegar no final, você precisa entender que ao longo do caminho vai ser difícil. Se a gente for olhar as cartas e a jornada de Paulo, não tem moleza. Não tem um texto onde a gente olha e diga assim, nesse momento ele descansou, abriu uma água de coco e esperou Jesus falar com ele. Não tem esse texto, não. É só paulada e pedreira. Mas no final, o que é que ele faz? Ah, está chegando o final. Mas eu sou vencedor. E ele não disse que ele é vencedor porque ele converteu milhares de pessoas, ou porque ele era alguém que era reconhecido como alguém importante. Não, ele disse, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. É só isso. Eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. E a segunda pergunta é, nós estamos seguindo Jesus com confiança e obediência e os seus ensinamentos, sem temer o mal de amanhã? Quando a gente olha para esse texto e fala, isso é incrível, confiar em Deus que Ele vai livrar as coisas, beleza, isso é muito bonito de dizer, mas a gente está fazendo? Você dorme e acorda confiando que o dia de amanhã Deus vai te livrar do mal, vai gerenciar suas coisas, vai resolver suas demandas, e se Ele não quiser resolver naquele dia, você precisa permanecer firme, porque pode ser 2 dias depois, ou 3 dias depois, ou 1 semana depois, que não está escrito em lugar nenhum também que tem que ser amanhã. Semana passada, ontem fez uma semana, eu conversando com o pastor Levi, ele me disse assim, ele disse também lá no podcast, mas ele me disse pessoalmente, ele falou assim, nós estamos cometendo um erro, nós cristãos. Eu falei, o que foi ele? A gente vai para a igreja para orar para que Deus abençoe a nossa casa, mas a gente não ora em casa. Aí eu na hora que ele falou assim, como assim? Ele disse, eu e você somos capazes de tomar um banho, se arrumar e ir para a igreja, ir lá, passar 1 hora, 2 horas orando, pedindo que Deus abençoe a nossa casa.
Mas orar na nossa casa com a nossa família está cada vez mais difícil. A gente não consegue sentar na mesa com os filhos para almoçar. A gente não ora mais antes das refeições. Se você faz, amém. Eu estou falando de uma forma geral. A gente não ora mais antes das refeições. A gente não senta junto na mesa. Nossa comunhão de família está perdendo para a televisão na hora do almoço. A gente não ora mais na beira da cama dos filhos enquanto eles estão pegando no sono. O marido não ora com a esposa e vice-versa mais. Quando ora, é aquela oração de 5 minutos, que é só a lista de desejos, a oração lista de desejos. Quem conhece a oração lista de desejos? Senhor, eu tenho isso para o Senhor resolver, tem isso para o Senhor resolver, tem isso para o Senhor resolver, se o Senhor me ajudar, eu sou ser grato, amém, resolve amanhã. Aí quando você acaba de apresentar toda a sua lista, aí você fala, eu te amo, Jesus, amém. Meio que para dizer assim, eu estou dizendo que te amo porque eu preciso que o Senhor resolva as coisas. Nós estamos perdendo o que vai fazer a gente vencer a jornada, que é o relacionamento, que é ouvir o que Deus quer que a gente faça, ainda que isso seja ruim para nós. Você está disposto a fazer algo que Deus está mandando você fazer, se isso for gerar dor para você imediata? Se isso for gerar uma perda, você tiver que abrir mão de alguma coisa? Você escreveria para o seu familiar ou para alguém durante o período que você estivesse preso, dizendo para ele ficar feliz e continuar firme? Ou você escreveria uma carta de me tire daqui, pelo amor de Deus? Se você fosse preso, você ia escrever, arranje um advogado e me tire daqui? Ou você ia escrever, fique com Jesus firme, que está tudo certo, é uma bênção? Como é que seria a sua carta? Por fim, a pergunta que vale mais de tudo é, no final das nossas vidas, no final da sua vida, se você tivesse a oportunidade de saber que sua vida termina hoje, você poderia dizer com tranquilidade que você combateu o bom combate? Se sua vida terminasse agora, se você tivesse essa clareza como Paulo tinha, que estava chegando o momento dele, se você tivesse essa clareza agora, você conseguiria dizer, eu combati o bom combate, eu guardei a fé? Você conseguiria dizer isso com tranquilidade? Se você não consegue dizer isso com tranquilidade, você está tendo hoje uma oportunidade de realinhar. Peraí, se eu não posso dizer essas coisas, eu preciso ter que começar a dizer. Eu preciso olhar para aquela lista, eu não posso mais me calar diante do mal. Eu não posso mais ficar relaxado diante das falsas doutrinas. Eu não posso mais fazer com que a perseguição me entristeça. Eu também preciso me alegrar com a alegria do irmão. Eu também preciso ser igreja fora do templo. Eu preciso fazer as coisas que precisam ser feitas. Nós estamos com o irmão no hospital lá, né? Léo, graças a Deus está bem, foi para a enfermaria hoje. Ele sofreu um acidente de moto. A coisa mais importante que eu vi acontecer foi nós sermos igreja para ele. Porque no primeiro dia um foi dormir lá, o outro foi dormir lá, fez uma escala, acompanhou. Por quê? Porque a Brena está grávida, dá para ter neném já, quase 9 meses já. Ela não conseguiria vencer aquilo sozinha, não seria humanamente possível para ela fazer aquilo sozinha. Só que aí ele foi para casa, e aí começou a sentir uma dor, detectou uma outra coisa que ele teve que voltar para o hospital. Quando ela me ligou hoje de manhã, que ela botou lá na intercessão, o pedido foi ontem, não foi? Que ela botou na intercessão. Primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela e falei assim, já fizeram a escala aí da dormida? Ela disse, não, como ele teve que ficar monitorado na UTI, ele não podia ser acompanhado, né? Ele foi para a enfermaria hoje. E aí quando eu liguei para ela disse, não, um irmão já ligou aqui, já vai dormir com ele hoje, já tem outro para dormir amanhã. E eu falei, é isso, é sobre isso. É sobre ela saber que ela estando fora do templo, ela não está só. É sobre a gente combater o bom combate junto enquanto igreja. É quanto a gente amolar um ao outro quando precisar amolar. Às vezes com amor, às vezes um pouco mais de dureza. Mas é sobre a gente estar disposto a fazer essa jornada juntos. Cada um fazendo a sua parte, porque também é uma jornada individual. Mas nós precisamos acordar. Porque cada cadeira dessa que está aí vazia, poderia ser alguém que não está aqui por inúmeras razões. Eu espero que sejam razões aceitáveis. Mas talvez tenha alguém que não está aqui hoje porque está em casa, de boa. Tem alguém que não está aqui hoje porque eu e você, durante o dia, não mandou uma mensagem para ele para dizer que a gente estava junto e amava. E ele está o dia todo brigando com Deus para saber se ele é amado e nenhum de nós disse para ele que ele é amado. Quem está me entendendo, diga amém. Talvez nesse momento tenha alguém que esteja encarcerado e que não consegue escrever a carta. E talvez eu e você precisamos ser esse lápis, essa caneta que vai escrever a carta com ele. E talvez a gente esteja se omitindo nisso. Hoje de tarde eu fiquei pensando nisso.
quantas pessoas tem mais de um mês que eu vi e que eu não falo. Eu vou fazer essa lista, eu vou mandar uma mensagem para elas. Eu comecei a pensar nisso hoje, porque eu me vi na condição de encarcerado. Se eu estou encarcerado, se esse momento está difícil, porque está difícil para todo mundo, sim ou não? Se esse momento está difícil, para mim está difícil para outros, o que é que eu vou fazer nesse momento difícil? Eu vou escrever carta para as pessoas dizendo, não desista, nós estamos juntos, ou eu vou dizer, eu te entendo porque está difícil para mim também? O que Paulo está nos ensinando aqui é, não importa a condição, e eu vou terminar com isso, não importa a condição que você está vivendo, há uma missão que precisa ser cumprida. Não importa se está fácil ou difícil para você, eu e você temos a obrigação de encorajar os outros irmãos com um testemunho real e verdadeiro. Não importa se agora está fácil, está difícil financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, não importa. Eu e você não temos a desculpa de que não fizemos o que Deus queria que a gente fizesse, porque está ruim para a gente. Porque o cenário da Bíblia é de que vai piorar. Se a gente admitir que a gente não faz quando está ruim, a gente vai ter que admitir que a gente vai ficar pior quando o mundo estiver pior. E nós não somos chamados para ficar pior quando o mundo estiver pior. Nós somos chamados para ser sal e luz quando o mundo estiver pior. Nós somos chamados para falar de um evangelho que cura e liberta, de um Jesus que salva e liberta quando tudo está perdido para aquela pessoa, ele vai lá e restaura. Nós somos chamados para falar que quando o mundo diz que a morte vai chegar para você, ela só chega se Deus determinar que assim seja. Se não for, não há doença, não há problema, não há nada que retire você daqui. Nós somos chamados para dizer para essas pessoas que ainda que ela não consiga ver, e ainda que ela nem consiga sentir nada, talvez a esperança tenha chegado ao zero, há um Deus que restaura isso num simples relacionamento íntimo no quarto. Não precisa ter muita manchete, não. É no secreto do quarto. Se terminasse hoje a jornada, você poderia dizer que você combateu o bom combate? Se sim, glória a Deus. Se não, nós precisamos reorganizar as nossas ações, porque nós devemos estar aptos a escrever essa mesma carta quando chegar a nossa hora. Quando chegar o nosso momento do fim, e ele não está longe. E antes que vocês fiquem preocupados, não estou pensando em morrer não, viu? Porque a pessoa vai falando, parece que vai morrer amanhã. Pode ser até que eu morra amanhã, mas não estou pensando nisso não. O que eu estou falando é que o tempo do fim que está chegando e está chegando para todos nós, precisa nos encorajar e não nos entristecer. Ele precisa nos encorajar, ele não pode nos deixar mole, ele não pode deixar a gente triste, abatido. Ele precisa fazer com que a gente tenha coragem de levantar. Porque se Paulo encarcerado conseguiu motivar outras pessoas, eu e você que estamos livres, precisamos ter coragem. Precisamos orar na madrugada, precisamos falar para as pessoas com coragem durante o dia. Nós precisamos ter coragem de impor a mão sobre as pessoas e ministrar uma cura, porque não é sobre eu e você, é sobre o poder através de mim e de você. E esse poder não oscila, não diminui, esse poder não fica mais fraco ou mais forte dependendo da condição, não. Esse poder é real, verdadeiro e cada vez mais forte. E eu e você podemos usar esse poder para o bem do outro, dependendo da nossa coragem. E nós estamos sendo chamados a ser corajosos e não ser fracos. Nós não estamos sendo chamados a ficar tristes no cárcere, nós estamos chamados a escrever cartas encorajadoras enquanto estamos numa situação difícil. Nós estamos sendo chamados a dizer para as pessoas que ainda que esteja difícil para mim e para você, há uma esperança que vai fazer com que a gente viva algo extraordinário. Há uma esperança que vai trazer cura, que vai trazer libertação, que vai trazer uma vida nova. E se você não acredita nisso, meu irmão, você precisa começar a acreditar, porque senão sua fé cristã é vazia. Se você não acredita que Jesus pode transformar essa vida, você vai acreditar em quê? Quem é que pode mudar se Jesus não pode? E se ele não quiser mudar e você tiver que passar por isso, passe com isso alegre, porque na presença dele, não importa qual é a situação, vai gerar frutos positivos para quem está te vendo. Sua vida talvez você não perceba, mas está sendo um grande testemunho para alguém. Eu quero finalizar com uma pergunta, quero que o pessoal do louvor venha para cá. E eu vou finalizar com essa pergunta para você ficar com ela martelando na sua cabeça a noite toda. Você vai dizer, poxa, para que o pastor foi fazer aquilo, não estou conseguindo dormir. Vai ficar martelando na sua cabeça. A pergunta é, se o final da sua jornada fosse hoje, você poderia dizer que venceu, que combateu o bom combate, que guardou a fé? É essa a pergunta que você precisa fazer hoje para a sua mente e para o seu coração. Se Jesus te perguntar hoje, e aí filho, como é que está? Você diria, ou filha, você diria,
eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu estou tranquilo. Porque ainda que eu não consiga perceber, nem ver, eu sei que aquele que tem a solução está comigo, e isso me fará vencer no final. Se essa não é a sua resposta, eu quero te convidar a buscar esse caminho. Um caminho que pode ser duro, pode ser de dor, de aperto, num momento de ajuste, mas o resultado final é uma jornada vitoriosa. Pastor Neto, todos os amigos que eu tenho conversado recentemente, alguns pastores, outros evangelistas, outros líderes, eu tenho percebido que eles estão com sentimento, vem pra cá, pastor, eles estão com um sentimento de cansaço, de sobrecarga. E toda vez que eu converso com eles, eles falam assim: sobrinho, eu também percebo que você está cansado às vezes, mas eu não vejo você falar em parar. Eu digo para eles: é porque eu não tenho esse direito. Quando eu assinei o contrato com Jesus, não tinha uma cláusula lá dizendo que eu tinha direito a descansar. Meu irmão, minha irmã, eu quero lhe encorajar. Se está difícil para você a jornada, pense que o final da jornada há uma recompensa que está disponível para mim e para você, como teve disponível para Paulo. E a gente só precisa fazer uma coisa: é combater o bom combate e guardar a nossa fé. Eu não sei como é que você está, mas eu sei como você pode ficar se você deixar Jesus tomar conta desse negócio aí. Se terminasse hoje, você poderia dizer que combateu o bom combate e guardou a fé? Pense nisso.